Respire fundo, permita que o ar preencha cada célula do seu ser, e ao exalar, libere qualquer tensão, qualquer pressa, qualquer ruído que possa habitar seu espaço interior. Sinta a batida suave do seu coração, um ritmo ancestral que ecoa a própria melodia da vida. Neste instante sagrado, convido você a aninhar-se na quietude, a abrir o portal da sua percepção para além do visível, para além do tangível. Estamos aqui, juntos, à beira de um mistério que toca todos nós, que reside nas profundezas da nossa alma e se manifesta em nossos anseios mais íntimos. É a grande questão que, em algum momento, sussurra em nossos corações: o que acontece quando a cortina da vida terrena se fecha? O que se desenrola para a alma amada que partiu, especialmente naquele primeiro e tão crucial ano após a despedida física, a partida de um ente querido, ou mesmo a reflexão sobre a nossa própria finitude, invariavelmente nos lança em um oceano de indagações. A dor da ausência, o vazio que se instala, a sensação de que algo se rompeu irreparavelmente, tudo isso nos impulsiona a buscar consolo, a ansiar por uma compreensão que transcenda a matéria e nos conecte com a essência imortal. É um anseio universal, um chamado profundo da alma para desvendar os véus que encobrem a jornada após a grande transição. Perguntamo-nos sobre a paz, sobre a continuidade, sobre o reencontro. Será que a alma vaga? Será que sofre? Será que se adapta a uma nova realidade? E como é essa adaptação? Neste espaço de contemplação e busca, somos guiados por vozes que se ergueram para iluminar o caminho, para oferecer um farol de esperança e clareza. Entre essas vozes, poucas ressoam com tanta pureza, amor e lucidez quanto a de Chico Xavier. Sua vida e obra, dedicadas à ponte entre os mundos, trouxeram à humanidade um vasto tesouro de informações sobre a vida após a vida, desmistificando a morte e revelando a continuidade da existência. Ele não apenas falou sobre a imortalidade, ele a exemplificou, a viveu, e nos presenteou com um panorama detalhado das experiências da alma. É a partir dessa profunda sabedoria, dessa lente de amor e conhecimento que Chico Xavier nos oferece, que nos propomos a mergulhar no que acontece com a alma nos 12 primeiros meses após a sua libertação do corpo físico. Esta não é uma jornada para alimentar a curiosidade vã, mas sim um convite para curar o coração, para aplacar a angústia da separação, para fortalecer a nossa fé na vida que jamais cessa. É uma oportunidade de olhar para a morte não como um fim abrupto, mas como um portal, uma passagem para uma nova dimensão de ser, repleta de aprendizados e de uma continuidade de amor que desafia as fronteiras do tempo e do espaço. Ao longo deste nosso encontro, buscaremos compreender as nuances desse período inicial, as sensações, as percepções, os desafios e as belezas que a alma em transição experimenta. Prepare seu coração para receber não apenas informações, mas a vibração de paz e a certeza de que a vida, em sua essência divina, é eterna e indestrutível. Permita-se sentir essa verdade, acolher essa sabedoria, e deixar que ela ilumine as suas próprias compreensões sobre o amor, a perda e a continuidade infinita da alma. Estamos apenas no limiar de uma profunda revelação. Ao adentrarmos mais profundamente neste santuário de compreensão, somos convidados a direcionar o olhar para o interior da alma recém-liberta, para o seu despertar em uma nova dimensão. A cortina do corpo físico se fecha, mas o palco da consciência se ilumina com uma nova intensidade. O que Chico Xavier nos revela, com a clareza de quem transita entre os mundos, é que a transição não é um corte abrupto, mas sim um processo gradual, uma espécie de desdobramento da consciência que se assemelha, em muitos casos, a um despertar de um sono profundo ou de um desmaio prolongado. Imagine-se emergindo de um estado de inconsciência, onde os sentidos físicos se esvaíram, e agora, lentamente, uma nova percepção se instala. Não há choque imediato para a maioria. Em vez disso, uma confusão inicial, uma estranha sensação de leveza e, paradoxalmente, a persistência de sensações que parecem vir do corpo que foi deixado para trás. Essa fase inicial, muitas vezes descrita como um sono espiritual, é crucial. A alma, ainda impregnada das vibrações e hábitos da existência terrena, não se desprende instantaneamente de suas ilusões e apegos. Ela pode, por exemplo, tentar interagir com o ambiente familiar, com os entes queridos, sem compreender a razão de não ser vista ou ouvida. É como um sonho vívido em que a realidade se confunde com a fantasia, e a alma recusa-se a aceitar que o corpo físico não lhe serve mais. A percepção do tempo e do espaço, tal como a conhecemos, torna-se fluida, elástica, e a alma flutua entre a memória do que foi e a incipiente consciência do que é. Esse estado de semiconsciência é, em muitos casos, uma bênção protetora, permitindo que a alma se adapte suavemente à sua nova condição,
sem o impacto avassalador de uma realidade totalmente desconhecida. Ademais, a natureza desse despertar é profundamente moldada pela vida que se findou. Uma alma que cultivou o bem, a leveza de espírito e o desapego durante a existência material, tende a despertar com maior clareza e serenidade. Sua transição é mais fluida, menos carregada de confusão e angústia. Em contrapartida, aqueles que se apegaram excessivamente aos prazeres materiais, às posses, ou que nutriram sentimentos de rancor e mágoa, podem experimentar um despertar mais denso e perturbador. Suas mentes, ainda presas às vibrações inferiores da matéria, criam para si um ambiente de sombras e perturbação, uma espécie de próprio inferno mental, onde as preocupações e os remorsos se manifestam de forma vívida. Não se trata de uma punição divina, mas sim da lei de causa e efeito em ação, onde a alma colhe o que semeou em seu próprio campo vibratório. Uma camada crucial adicional é a atuação do perispírito, o corpo fluídico que envolve a alma. Este invólucro semimaterial é o veículo de manifestação da alma no plano espiritual, e sua densidade e luminosidade refletem diretamente o estado moral e espiritual do indivíduo. Nos primeiros meses, o perispírito ainda guarda muitas das impressões do corpo físico e das emoções terrenas. É por meio dele que a alma sente, percebe e interage, embora de uma maneira muito mais sutil e maleável. A dor, por exemplo, pode não ser mais física, mas persiste como uma dor moral ou emocional, reverberando no perispírito. Da mesma forma, a sensação de fome ou sede, embora não seja orgânica, pode ser um reflexo de hábitos e vícios arraigados, demandando um processo de descondicionamento para que a alma se liberte dessas ilusões. É importante notar que, durante esse primeiro ano, a alma permanece muitas vezes em um estado de relativa proximidade com o plano terreno, especialmente se houver fortes laços de amor ou de sofrimento com os que ficaram. Essa proximidade não significa necessariamente uma presença constante e consciente, mas uma sintonia vibratória que permite à alma perceber, de forma velada ou mais nítida, as emoções e pensamentos dos seus entes queridos. Essa ligação, embora possa ser fonte de conforto mútuo, também pode atrasar o processo de desapego da alma, caso os que ficaram se mantenham em profunda e inconsolável tristeza. Assim, o luto vivido na Terra tem um impacto direto no desenrolar da jornada da alma no além, influenciando sua capacidade de se libertar das amarras terrenas e avançar em seu novo caminho. Ainda neste período inicial, a alma começa a receber assistência dos espíritos guias e protetores. Estes seres de luz atuam como verdadeiros enfermeiros e educadores, amparando os recém-chegados, auxiliando-os a compreender sua nova condição e a desvencilhar-se das ilusões materiais. Eles se aproximam conforme a vibração da alma permite, oferecendo consolo, esclarecimento e direcionamento, muitas vezes através de um processo gradual de despertar da memória e da consciência. Não há abandono, há sempre o amparo divino, manifestado através desses benfeitores espirituais que nos aguardam na outra margem. A jornada da alma, portanto, é uma senda de aprendizado contínuo, onde cada passo, cada percepção, cada superação de apego, a conduz a uma compreensão mais profunda de si mesma e do universo que a acolhe. Prosseguindo em nossa jornada de compreensão, somos convidados a contemplar o que se desenrola para a alma após o estágio inicial de adaptação e reconhecimento da sua nova realidade. Uma das experiências mais profundas e transformadoras que a alma atravessa neste primeiro ano é a retrospectiva existencial, um panorama vívido e inegável da vida que se findou. Não se trata de um julgamento imposto por uma entidade externa, mas sim de um mergulho íntimo e autêntico na própria consciência, onde cada pensamento, cada emoção, cada ação e suas reverberações são acessíveis e compreendidas com uma clareza antes inatingível. Imagine as camadas de autodecepção e as justificativas que construímos em vida sendo suavemente desfeitas, revelando a essência pura de nossas intenções. Essa revisão não carrega o peso da condenação, mas a luz do aprendizado. A alma, então, se torna sua própria testemunha, seu próprio mestre, confrontando a si mesma com o amor que busca a verdade e a evolução, permitindo-lhe discernir onde o amor foi semeado e onde as oportunidades de crescimento foram negligenciadas. É um processo de autorreflexão que pavimenta o caminho para a verdadeira transformação. Concomitantemente a essa revisão, a alma passa por um intenso processo de purificação emocional e vibratória. As emoções densas, os ressentimentos guardados, as mágoas não resolvidas, agora desprovidas do filtro do corpo físico, emergem com uma intensidade que exige processamento. É como se a alma estivesse em um crisol, onde as impurezas são separadas, não por dor imposta, mas pela própria lei de afinidade vibratória. A alma, por sua natureza,
gravita para ambientes e companhias que ressoam com seu estado interior. Assim, aqueles que partem carregados de perturbações podem se encontrar em zonas de vibração mais densa, um reflexo do seu próprio campo energético, onde são auxiliados a confrontar e dissolver essas energias. Por outro lado, as almas mais elevadas, que cultivaram paz e amor, são naturalmente atraídas para esferas de maior luminosidade e harmonia, onde o processo de desapego e cura é mais sereno e rápido. Compreenda, portanto, que o ambiente espiritual não é um lugar fixo, mas uma condição dinâmica, moldada pela própria alma. Nesse contexto, é fundamental reconhecer a existência de estruturas de acolhimento e auxílio no plano espiritual, conforme detalhado por Chico Xavier. Longe de uma concepção de desamparo, o universo se revela organizado para o progresso de todos. Existem as chamadas colônias de transição ou cidades espirituais, verdadeiros hospitais e escolas, onde as almas recém-chegadas são recebidas e amparadas de acordo com suas necessidades e seu grau de evolução. Nestes locais, equipes de espíritos benfeitores, dedicados e especializados, oferecem tratamento, reeducação e orientação. Imagine um ambiente onde a ciência e a espiritualidade se entrelaçam para restaurar o equilíbrio da alma, onde a terapia é feita através do amor, da compreensão e do trabalho construtivo. Não se trata apenas de um guia individual, mas de um sistema complexo e compassivo que visa a recuperação e ao avanço de cada ser. Um fator de imensa potência nesse período é a energia das vibrações positivas enviadas da Terra. A prece sincera, o amor puro, os pensamentos de paz e de luz que os entes queridos dedicam à alma que partiu não são meras formalidades. Eles constituem um verdadeiro bálsamo, um alimento energético. Pense nisso como um farol de luz que atravessa a névoa, clareando o caminho para o espírito. Essa energia positiva auxilia a alma a se libertar das amarras terrenas, a acalmar suas perturbações e a acelerar seu processo de adaptação. É um elo invisível, mas palpável, que reafirma a continuidade do amor e a interconexão de todos os seres. Consequentemente, ao invés de se entregar à tristeza inconsolável, que pode, de fato, reter o espírito, os que ficam podem se tornar verdadeiros pontos de luz, irradiando apoio e serenidade para o seu ente querido no além. À medida que o tempo avança neste primeiro ano, a alma começa a experimentar uma gradual expansão de suas percepções e uma redefinição de sua relação com a realidade. Os sentidos espirituais, que em vida eram latentes, começam a se desenvolver e a se refinar. A capacidade de discernir as nuances vibratórias, de compreender pensamentos e emoções de forma mais direta, e de interagir com o ambiente espiritual de maneiras antes inimagináveis, torna-se mais presente. Esse período é crucial para o espírito começar a decifrar os propósitos mais elevados de sua jornada, a entender as interconexões da vida e a sua própria posição no grande esquema do universo. É um processo de desvelamento, onde a alma, ao se despir das ilusões materiais, começa a vislumbrar a grandiosidade de sua verdadeira essência. Para muitos espíritos, especialmente aqueles que já cultivaram um certo grau de elevação moral em vida, o primeiro ano também pode marcar o início de atividades de auxílio ou aprendizado no plano espiritual. O trabalho no além não é uma obrigação penosa, mas uma oportunidade terapêutica e evolutiva. Seja auxiliando outros espíritos recém-chegados, seja participando de grupos de estudo ou de assistência, essa ocupação construtiva se revela um catalisador poderoso para a cura das próprias feridas da alma e para a reafirmação de seu propósito existencial. É através do serviço desinteressado que a alma encontra um novo sentido, um novo impulso para seu crescimento, e descobre que a verdadeira felicidade reside na capacidade de amar e de ser útil. Assim, o primeiro ano é um período de intensas transformações, de autodescoberta e de preparação para os próximos capítulos da jornada infinita da alma. Ultrapassando o estágio inicial de reconhecimento, a alma no plano espiritual enfrenta um desafio singular: o descondicionamento de hábitos e desejos que, em vida, pareciam intrínsecos à sua existência. Embora o corpo físico não esteja mais presente, a memória celular e perispiritual pode gerar uma espécie de fome fantasma, uma ânsia por vícios como o tabaco, o álcool, ou mesmo a comida em excesso, que a consciência ainda registra como necessidades prementes. É um período de intensa reeducação interna, onde o espírito precisa discernir entre a verdadeira necessidade e a ilusão do hábito arraigado. Imagine a dificuldade de um músico que perde seus instrumentos, mas cujos dedos ainda sentem a melodia. A alma é convidada a reconhecer a futilidade dessas paixões materiais, a desatar os nós de apego que a mantinham ligada a sensações efêmeras. Essa libertação não é instantânea, ela se dá por um processo de conscientização e, muitas vezes,
com auxílio de benfeitores que atuam como terapeutas espirituais, mostrando ao recém-chegado a possibilidade de uma nova forma de existência, onde a satisfação reside em outras esferas. Adicionalmente, um aspecto notável nesse primeiro ano é a maneira como as crenças e expectativas individuais, cultivadas durante a vida terrena, podem moldar a percepção inicial do ambiente espiritual. Uma alma que, por exemplo, esperava um céu ou um inferno literais, pode, por um tempo, experimentar uma realidade que reflete essas projeções mentais. É como se a mente, ainda poderosa em sua capacidade criadora, projetasse seus próprios cenários, até que a orientação superior e a própria experiência gradualmente revelem a verdadeira natureza, mais fluida e complexa, do plano espiritual. Não se trata de uma punição ou recompensa, mas da manifestação da lei de afinidade mental, onde o espírito, em sua imaturidade perceptiva, constrói temporariamente sua própria paisagem. Essa fase é um convite à flexibilidade mental e à abertura para uma realidade que transcende as concepções humanas mais limitadas. No que tange à comunicação com os entes queridos na Terra, o processo da alma é de uma complexidade fascinante durante esse período. Inicialmente, muitos espíritos tentam se comunicar da mesma forma que fariam em vida, através da fala ou do toque, o que naturalmente gera frustração ao perceberem sua invisibilidade e inaudibilidade. Gradualmente, contudo, eles começam a compreender a barreira vibratória e a explorar outras formas de conexão. Isso pode envolver a tentativa de inspiração de pensamentos, a indução de sonhos vívidos ou a manifestação de sinais sutis, como aromas, sensações ou movimentos de objetos, fenômenos que, para os encarnados, podem ser interpretados como saudades ou meras coincidências. A alma aprende, então, a usar o canal da telepatia e da intuição, um aprendizado que exige esforço e sintonia, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, para que a mensagem possa ser recebida e interpretada. Em contrapartida à linearidade terrena, a experiência do tempo e do espaço no plano espiritual é radicalmente distinta. O tempo, como conhecemos, perde sua rigidez cronológica. O passado, o presente e o futuro podem ser percebidos de forma mais fluida, quase simultânea. Isso permite à alma revisitar momentos de sua vida com uma clareza impressionante, não apenas para a retrospectiva, mas para a reavaliação contínua de escolhas e caminhos. O espaço, por sua vez, não é limitado por paredes ou distâncias físicas. É a afinidade vibratória e a força do pensamento que definem a proximidade ou o afastamento. Um espírito pode, em um instante, estar próximo de seus entes queridos na Terra e, no momento seguinte, em uma colônia espiritual distante, simplesmente pela força de sua vontade e de sua vibração. Essa maleabilidade do tempo-espaço impacta profundamente a percepção do primeiro ano, que pode parecer longo ou breve, dependendo do estado de consciência e do foco do espírito. É imperativo considerar, ainda, o papel mais ativo e pedagógico dos mentores espirituais nesse primeiro ano. Além do amparo inicial, esses guias dedicados assumem a função de verdadeiros instrutores, conduzindo o espírito por um currículo de aprendizado e reajuste. Eles auxiliam na desconstrução de ideias equivocadas sobre a vida e a morte, no entendimento das leis universais de causa e efeito, e na elaboração de um planejamento para o futuro, que pode incluir a reencarnação ou a permanência em esferas de trabalho espiritual. Pense em um professor que não apenas ensina, mas que também cura as feridas da alma, estimulando o espírito a reconhecer seu potencial e a superar suas limitações. Essa tutoria personalizada é um pilar fundamental para a recuperação e o progresso da alma, oferecendo um porto seguro de sabedoria e amor. Consequentemente, à medida que o primeiro ano se desenrola, a alma experimenta uma profunda redefinição de sua identidade. Deixa de se ver como um ser meramente humano, com suas fraquezas e apegos terrenos, para se reconhecer como um espírito imortal, parte integrante da vasta tapeçaria cósmica. Essa mudança de perspectiva não é apenas intelectual, é uma transformação na essência, onde o ego terreno se dissolve gradualmente, dando lugar a uma consciência mais expandida e altruísta. É o despertar das faculdades espirituais latentes, a percepção de uma conexão mais profunda com a fonte divina, e o florescimento de um senso de propósito que transcende as ambições materiais. A alma começa a se lembrar de sua verdadeira origem e destino, pavimentando o caminho para uma jornada de evolução contínua e de serviço amoroso. Refletindo sobre essa jornada até aqui, somos convidados a contemplar o intrincado desdobrar da consciência para além dos limites do corpo físico. O que se revela não é um vazio, tampouco um salto abrupto para um destino predeterminado, mas uma tapeçaria rica em nuances e em profunda ressonância com a vida que precede a transição.
Percebemos que os primeiros compassos da alma no novo plano são uma extensão orgânica das escolhas, dos sentimentos e das vibrações cultivadas na existência terrena. É como se um espelho límpido se apresenta-se, refletindo a essência mais pura do ser, sem os véus e as ilusões que tantas vezes obscurecem a percepção em nosso mundo. Essa fase inicial, que se estende por um ciclo completo do tempo terreno, é um período de gradativa reorientação, onde o espírito, como uma crisálida que se desfaz, emerge para uma nova compreensão de si e do universo que o acolhe. Nesse processo delicado, cada alma, em sua individualidade, experimenta um despertar único, moldado pela intensidade de seus laços e pela leveza de seu desapego. As reverberações de um amor puro e as ondas de uma prece sincera transcendem as fronteiras dos mundos, agindo como um bálsamo, um farol que ilumina a senda e ampara o espírito em sua nova realidade. Não há abandono, há, sim, uma rede invisível de amparo e de luz, tecida pelos benfeitores espirituais e pelos fios de amor que persistem. A jornada do recém-chegado se entrelaça, assim, com a continuidade dos afetos e das intenções daqueles que permaneceram, revelando uma interconexão profunda que desafia a aparente separação imposta pela morte física. O luto, portanto, adquire uma dimensão ampliada, não apenas como um processo de cura para os que ficam, mas como um elemento ativo na facilitação da adaptação da alma no além. Ainda neste primeiro ano, o espírito é convidado a uma profunda autoanálise, um mergulho nas profundezas de suas próprias motivações e atos. É um período de reajuste vibratório, onde as densidades acumuladas são gradualmente dissolvidas, não por um julgamento externo, mas pela própria lei de afinidade que o conduz a ambientes e companhias que ressoam com seu estado interior. As velhas amarras dos hábitos materiais, os vícios que pareciam indissociáveis da personalidade, são confrontados e descondicionados, abrindo caminho para uma liberdade de ser que o corpo físico jamais poderia conceder. A mente, agora mais livre, começa a expandir suas percepções, a desvendar os propósitos mais elevados da existência e a reconhecer sua verdadeira identidade como um ser imortal em constante evolução. O que se desenha diante de nós, ao unirmos essas percepções, é um panorama de vida contínua, onde cada momento da existência terrena é um preparo, uma semente plantada para a colheita no plano espiritual. A experiência do primeiro ano após a grande transição é, portanto, um período de intenso aprendizado e redefinição, onde a alma se adapta à fluidez do tempo e do espaço, e onde a comunicação e a interação assumem formas mais sutis e telepáticas. É um tempo de acolhimento e de educação, sob a égide de mentores dedicados, que auxiliam o espírito a compreender as leis que regem o universo e a planejar seus próximos passos na jornada evolutiva. Essa compreensão nos convida a reavaliar a própria vida, a semear o bem, a cultivar o amor e a viver com um propósito que transcende o efêmero, antecipando uma verdade que agora se revela com maior clareza. A grande lição que emerge desse compêndio de experiências é a da perene interconexão e da incessante oportunidade de crescimento, um convite silencioso à reflexão sobre a nossa própria imortalidade e o poder transformador do amor. Agora, enquanto preparamos o coração para a síntese final, permitamos que essa sabedoria se aninhe em nosso ser, dissipando temores e acendendo a chama da esperança e da certeza da vida que jamais cessa. A jornada que empreendemos, guiados pela luz da sabedoria de Chico Xavier, revelou-nos que o véu que separa os mundos é mais tênue do que imaginamos. A transição, longe de ser um abismo insondável, apresenta-se como um processo contínuo, uma suave desvinculação das amarras do corpo físico que se estende ao longo do primeiro ano. Este período é uma fase crucial de adaptação, onde a alma, recém-liberta, inicia sua reorientação em um novo campo de existência. Percebemos que cada pensamento, cada emoção, cada escolha feita em vida reverberam intensamente, moldando a paisagem interior e exterior do espírito no além. Não há um salto para o desconhecido, mas uma continuidade lógica, onde a colheita reflete fielmente a semeadura. A vida terrena, portanto, não é um parêntese isolado, mas o alicerce fundamental para a experiência pós-morte, um campo de treinamento para a eternidade. Nessa travessia, o amor emerge como a força mais potente, a ponte mais sólida entre os planos. As preces elevadas, os pensamentos de carinho e a serena aceitação dos que ficaram na terra atuam como bálsamos, como um farol de luz que guia o espírito e mitiga suas angústias. Longe de estar só, a alma encontra um vasto amparo nas colônias espirituais, nos mentores dedicados e nos seres de luz que se dedicam ao acolhimento e à reeducação. Essa rede de apoio é uma manifestação da misericórdia divina, garantindo que nenhum espírito seja deixado ao acaso, mas sim guiado a compreender sua nova condição, a desvencilhar-se das ilusões materiais e a purificar-se das densidades acumuladas.
É um testemunho da organização e da compaixão que permeiam o universo, onde o progresso individual é sempre incentivado e auxiliado. O primeiro ano, assim, é um crisol de transformações internas. A alma revisita sua própria história com uma clareza antes inatingível, confrontando-se com a verdade de seu ser, não para punição, mas para profundo aprendizado e crescimento. É o momento de descondicionar hábitos arraigados, de libertar-se de vícios que não encontram mais ressonância no plano espiritual, e de expandir a percepção para além das limitações sensoriais. A identidade se redefine, o ser que se via como meramente humano reconhece-se como espírito imortal, parte integrante de uma tapeçaria cósmica muito maior. Essa redescoberta da essência espiritual não é um evento isolado, mas o início de uma jornada contínua de autoconhecimento e evolução, onde as faculdades espirituais latentes desabrocham e um novo senso de propósito se manifesta. A grande revelação que se descortina, portanto, não é apenas sobre o que acontece depois, mas sobre a profunda interconexão do agora com o eterno. A morte, tal qual nos ensina Chico Xavier, não é o ponto final, mas uma vírgula na frase infinita da existência. O primeiro ano da alma no além é um eco direto da vida vivida, um reflexo ampliado das escolhas e do amor que cultivamos. Compreender isso é receber um convite à vivência plena, consciente e amorosa de cada instante. É um chamado para semear o bem hoje, para cultivar a paz interior, para perdoar, para amar incondicionalmente, sabendo que cada fibra do nosso ser e cada gesto de bondade tece a realidade que nos aguarda. A verdadeira prática espiritual não se inicia após a última expiração, mas em cada respiração presente, em cada decisão que tomamos, em cada vibração que emitimos. Que esta compreensão nos inspire a viver com um propósito renovado, com a certeza de que a vida é um dom sagrado e a morte, uma passagem para a continuidade da experiência. Que a paz que buscamos para os que partiram seja a mesma paz que cultivamos em nossos corações, sabendo que a luz do amor jamais se apaga e que os laços de afeto são eternos. Que possamos, a partir de hoje, honrar nossa própria imortalidade, construindo um legado de luz que nos guie e que ilumine o caminho daqueles que amamos, tanto aqui quanto no vasto e luminoso plano da verdadeira vida. A vida continua, o amor permanece, e a alma, em sua essência divina, é eterna.